Olá, gente boa aqui do canal, Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Hoje eu vou tentar responder de forma bem sumária uma questão que me foi apresentada pela minha amiga Keila Luz, que é a seguinte: Matinta Pereira é bruxa? Gostou do tema? Não esquecer, por favor, de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, comentário, e aí a gente parte para a resposta, né? Gente, durante o período do Halloween, né, Dia das Bruxas, nós utilizamos aqui no canal a alusão a Matinta Pereira como sendo uma bruxa, né? E aí parece que algumas pessoas questionaram isso. Bom, eu não fiz essa classificação à toa, foi numa história que a Juliana Monteiro contou, né, na performance dela como Matinta Pereira. Eu vou deixar o card para vocês, quem não viu, conhecer. Quando eu fiz essa, digamos, classificação, houve alguns motivos, né? Um deles era aproveitar o embalo do Halloween, do Dia das Bruxas, para dar visibilidade também para Matinta Pereira, né? Que eu classifiquei como uma bruxinha brasileira. Mas essa classificação não foi à toa, gente. Eu não tirei isso da cartola, não foi pelo meu simples gosto. Não, eu vou fazer isso. Por favor, eu não sou um pesquisador, eu nunca ando desacompanhado. E aí eu vou mostrar a companhia que eu tenho hoje para responder essa questão. Tem outros vídeos aqui de Matinta Pereira, inclusive um em que eu apresento a personagem, mas agora o foco vai ser só no sentido de dizer se é ou não bruxa, né? E aí eu vou pegar uma referência primeira, né? Bem antiga, para dizer qual é o perfil original da Matinta Pereira, que está no livro do Santana Neri, O Folclore Brasileiro. É um livro que foi publicado no século XIX na França, em 1889, e que só foi publicado no Brasil em 1992, por obra e graça da tradução do Vicente Salles. Tá? Eu selecionei aqui. Vamos ver como é o perfil primeiro da Matinta Pereira. Diz o seguinte aqui no Santana Neri. Na mitologia indígena, o Matita Perê é um anãozinho coxo. O mito foi transformado nas cidades e tende a desaparecer. Pois é, então, esse anãozinho coxo é, digamos, a versão primeira da Matinta Pereira, do Matita Perê, tá vendo? Vou pegar uma outra referência aqui, que é o Raimundo Moraes, Meu Dicionário de Cousas da Amazônia. É uma obra publicada originalmente em 2 volumes em 1931 e que foi reeditada num único volume em 2013 pela editora do Senado. E aqui diz o seguinte: Matita Pereira. Aqui ele coloca tudo junto, né? Existem várias formas de grafar. Matinta Pereira. Ave trepadora e que come inseto. Reputada como descobridora de mananciais, que assinala com a presença, o selvagem a tem como encarnação de uma divindade silvestre. Aqui um aspecto bem fazejo originalmente da Matinta Pereira, que era apontar onde estão os mananciais, onde está a água potável. Às vezes, ela se transforma num tapuinho capenga, lá um anãozinho coxo no Santana Neri, aqui um tapuinho capenga, de barrete vermelho, segundo a lenda, e é então o deus autóctone que castiga os meninos rebeldes, malcriados, travessos, desobedientes às mães e às avózinhas. Quando a criança não se corrige, ele as furta de casa, tá? Então aqui a Matinta Pereira aparece como uma espécie de bicho-papão. Esse barrete vermelho remete, por exemplo, à associação entre essa figura e o Saci Pererê, tá? Isso aqui é só para preparar o terreno, gente. Então, por exemplo, aqui, noutra fonte, que é o Stradelle,
nesse vocabulário aqui, é um livro bem interessante também, ele diz o seguinte: mati, o verbete é mati, matita perê, matinta pereira. Nome de uma pequena coruja que se considera agorenta. Aí aqui no dicionário do folclore brasileiro, o Câmara Cascudo corrigiu o Stradélio, porque não se trata propriamente de uma coruja, tá bom? Quando, a horas mortas da noite, ouvem cantar o matita perê, quem o ouve e está dentro de casa diz logo: Matinta, amanhã podes vir buscar tabaco. Desgraçado, deixou escrito Maxi Roberto, que era o auxiliar aqui do Stradelli, né? Profundo conhecedor das coisas indígenas, quem na manhã seguinte chega primeiro àquela casa, porque será ele considerado como mati. A razão é que, segundo a crença indígena, os feiticeiros e pajés se transformam neste pássaro para se transportarem de um lugar para outro e exercer suas vinganças. E aí ele acrescenta que há quem acredite que o mati é um velho ou uma velha de uma perna só. Vejam de novo, mais um elemento que associa essa figura ao Saci Pererê, tá? Em outro livro, o Câmara Cascudo faz essa conexão de modo mais explícito, né? Vou falar no Câmara Cascudo, bora só passear um pouquinho aqui com ele, tá bom? O Câmara Cascudo tem um verbete para Matinta Pereira, em que basicamente ele corrige o Stradélli no que diz respeito a dizer que, olha, é uma coruja, não é uma coruja. E ele cita esse fragmento, tá? Que é uma alusão ao Max Roberto, tá? E faz referência ao livro Geografia dos Mitos Brasileiros, que é um livro dele em que ele cria essa conexão com o Saci Pererê, tá certo? Mas até aqui nós não temos basicamente nada que remeta à figura da bruxa, né? De onde é que vem isso, gente? De onde é que vem, né? Essa é uma questão que é muito interessante e intrigante. Feição primeira da Matinta Pereira, né? Não tem nada a ver com velha, não tem nada a ver com bruxa, né? Nesse perfil que a gente tem como uma versão contemporânea, que aparece, por exemplo, aqui na ilustração do livro Visagens e Assombrações de Belém, e que aparece também no miolo da história, tá? De uma das histórias, que é, por exemplo, a Porca do Reduto, tá? Aparece uma porca imensa. Vocês sabem que a Matinta Pereira é vista como também uma figura que se transforma num suíno, não só num pássaro. E aí, num determinado ponto, aparece uma porca que faz um trajeto. E chama a atenção que no dia seguinte, isso à noite, no dia seguinte, uma velha faz o trajeto oposto. Aí diz aqui o texto. Outro fato suspeito era a presença de uma velhota que ninguém conhecia no bairro, mas diariamente ia do Igarapé das Almas para a Praça Magalhães, permanecendo a maior parte do dia a vaguear pela praça, tá? Então aqui, gente, vejam que a Matinta Pereira, essa é a Matinta Pereira, já é delineada como a figura de uma velha, tá? Há quem diga que não tem a Matinta Pereira como nós a visualizamos hoje, não tem nada a ver com bruxa, como não, gente? A descrição é equivalente à da bruxa. A bruxa medieval, é evidente que ela não é a bruxa medieval. Aqui a gente tem um problema temporal, inclusive, né? Mas a imagem que se cunhou da Matinta Pereira, quando diz que o mito está se transformando no ambiente citadino, se transformou exatamente nisso, na imagem da bruxa. E de onde vem essa justaposição? Vem das tradições que vieram para cá, europeias, tá? A gente não pode perder de vista que há, por exemplo, uma certa influência das matrizes escritas na oralidade,
né? O trabalho da professora Renilda Bastos prova isso de modo muito contundente. E aí, essa bruxa que aparece nas nossas histórias de Matinta remete muito às bruxas que aparecem nos contos de fadas, gente. Mas até aqui parece que eu estou só andando em círculos, né? Parece que eu fui afetado pelo Curupira. Estou criando uma ambientação para dizer Matinta Pereira, de Deus autóctone, de um tapuinho coxo, manco ou que tem uma única perna, passou a ser visto como uma velha muito carcomida, muito arqueada, que faz lembrar muito a personagem do Inglês de Souza nesse livro aqui. Ela aparece em outro livro também, mas aqui é a aparição mais famosa, da Maria Mucuim, num conto chamado A Feiticeira. Tá? E aí eu vou descrever a Matinta Pereira, desculpem, a Maria Mucuim. Eu fiz um trabalho de literatura comparada entre o texto do Valcir e esse texto do Inglês de Souza. A conclusão a que eu cheguei, inclusive por conta de marcações textuais, não só caracterizações, é que a Maria Mucuim é uma Matinta Pereira. Ela se metamorfoseia numa pata, por exemplo. Tá? Ela vive num ambiente afastado, num casebre. Ela tem uma descrição que é estereótipo de Matinta Pereira, né? Então, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. A Maria Mucuim, segundo dizem as más línguas, que eu nada afirmo, nem quero afirmar, pois só desejo dizer a verdade para o bem-estar da minha alma, fora outrora caseira do defunto padre João, vigário de Óbidos. Depois que o reverendo foi dar contas a Deus do que fizera cá no mundo, e severas deveriam ser, segundo se dizia, a tapuia retirou-se para o Paranamiri, onde, em vez de cogitar em purgar os seus grandes pecados, começou a exercer o hediondo ofício que sabeis, naturalmente pela certeza de já estar condenada em vida. Aqui é o motivo dela ter virado, entre aspas, né, feiticeira. Tá? Ela cometeu deixa eu ver, ela cometeu um descuido com o padre, né? Aí vocês sabem, né? Na tradição nordestina, quem tem um relacionamento com o padre se transforma em quê? Mula sem cabeça. Aqui, vejam que a penalidade não é menor. Ela se transformou numa feiticeira. E sim, a descrição. O tenente Souza viu na Maria Mucuim uma velhinha magra. Pensem na história dos contos de fadas. Alquebrada, com os olhos pequenos, de olhar sinistro, as maçãs do rosto muito salientes, a boca negra que, quando se abria num sorriso horroroso, deixava ver um dente, um só, comprido e escuro, a cara cor de cobra, os cabelos amarelados presos no alto da cabeça por um trepa-moleque de tartaruga. Tinha um aspecto medonho que não consigo descrever. A feiticeira trazia ao pescoço um cordão sujo de onde pendiam numerosos bentinhos falsos, já se vê, com o que procurava enganar ao próximo para ocultar a sua verdadeira natureza. Tá? Isso aqui é uma descrição de bruxa, gente. Tá bom? Mas até aqui eu estou só tangenciando o tema, né? Como eu disse a vocês, eu nunca ando sozinho, né? Eu ando sempre muito bem acompanhado. E há uma pesquisadora de referência em se tratando de Matinta Pereira. Essa pesquisadora se chama Josebel Fares. E eu estou com um livro dela aqui, que é um memorial das Matintas Pereiras. Ó. É um trabalho de referência. E eu vou ler só um pedacinho. Quando ela fala do corpus do trabalho dela. Escolho 14 narrativas orais para analisar a figura da bruxa amazônica. Eu não quero ler mais nada para vocês, porque eu acho que já tomei bastante tempo, mas sugiro que leiam, sobretudo os que questionam essa classificação da Matinta Pereira como uma bruxa. É absurdo, gente, tá bom? É absurdo. A imagem que nós temos da Matinta Pereira
é exatamente correspondente à imagem da bruxa medieval, da bruxa que veio nas tradições europeias para cá, tá? Eu já apresentei a Matinta Pereira como essa figura que atormenta o sossego, né? Ela é uma figura alada, segundo algumas versões, segundo outras, ela é uma figura que tem a sua presença marcada por um pássaro. E nas tradições em que a bruxa é denominada como bruxa mesmo, isso ocorre. É uma coruja, às vezes, é o corvo, né? E aqui é o mati, tá certo? Olha, se estiver gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aí o like com um comentário, enfim, ou até discordar de mim. Mas, por favor, discordância fundamentada, tá bom? História de, porque eu acho que... Não, não, não. Aqui o trabalho é muito sério, gente, tá bom? Eu faço esse trabalho profissionalmente desde 1999, tá? Tem uma série de coisas aí que estão no gatilho para serem publicadas. Eu faço isso com muito cuidado, com muito profissionalismo, com muita seriedade. E aí eu não vou admitir um papagaiada, tá bom? Agradeço se respeitarem isso, tá bom? Quem tiver assim discordando de mim, né? Vá procurar suas fontes e realmente faça aí o seu livro, sei lá, faça o seu vídeo, deixe seu comentário fundamentado, que eu vou sentir o maior prazer em conferir. Claro que você não vai questionar só a mim, né? Você vai questionar todos os meus acompanhantes. E aí, vejam que eu fiz um traçado histórico, né? Eu fiz uma diacronia da figura da Matinta Pereira. E é muito curioso, na literatura ela aparece, né, de forma mais enfática como essa personagem sombria, né, feiticeira, bruxa. E eu já citei alguns exemplos aqui, né? Tem um vídeo que eu fiz com um poema do Juraci Siqueira, né, que ela atormenta. Tem o vídeo em que eu comentei mesmo, analisei, expus aí o perfil geral da Matinta Pereira, né? Vocês podem dizer, mas a Matinta não aparece sempre como velha. Realmente, eu conheço raras histórias em que ela aparece como uma mocinha. Geralmente é aquela mocinha curiosa que quando a Matinta está agonizando, né? Aí tá naquela arrumação, quem vai querer, quem vai querer? Quem vai querer o fado da Matinta, né? E aí uma mocinha desavisada, eu quero, então ela vira Matinta. Nesse momento ela é nova, mas no geral o cenário é sempre envolvendo uma velha com esse perfil de Maria Mucuim, tá? A única Matinta assim que eu conheço que tenha assim, muita, digamos, presença de palco, no sentido de ser mais bonita fisicamente, é essa que está aqui, ó. Tá? No livro do Antônio Pinheiro. Essa aqui é uma série do Antônio Pinheiro Cabral. Essa é uma série em tempos cabanos e ele reconstruiu, com a licença poética que a ficção lhe permite, reconstruiu todo o cenário da cabanagem e ele inseriu essa personagem aqui. Linda, né, gente? A imagem. Ela é uma Matinta Pereira. Deixa eu dar o crédito para o ilustrador. É o José Augusto Luz. Fez essa beleza de ilustração. Também tem outras ilustrações no miolo do livro, tão boas quanto essas. Ó, lindo. Trabalho de primeira. E aí, essa personagem é uma Matinta Pereira que interfere no combate. Ela é nova. Vejam, da ficção. Mas, a rigor, gente, os autores que contribuíram de modo mais efetivo propriamente para a mitopoética amazônica a veem como uma velha mesmo, né? Então, é o caso dos autores que eu já comentei, né? Mas para fechar e arrematar a nossa exposição aqui, que já está ficando longa, né? Eu vou citar um texto de uma escritora que já apareceu aqui, que é a Eneida de Moraes, nesse livro aqui, Terra Verde, né? Do outro lado, O Cão da Madrugada, né? Eu já falei desse livro no outro vídeo, sugiro que assistam, viu? E lá eu foquei a lenda do Japim. Mas aqui tem um texto para a Matinta Pereira. E esse texto eu vou compartilhar com vocês agora para a gente fazer o arremate da nossa pequena conversa sobre
a Matinta Pereira em relação a essa caracterização dela como bruxa. Está aqui o texto. Matinta Pereira. Tudo separado mesmo, cada sílaba isolada da outra, como se fosse uma sugestão do canto do pássaro, tá bom? Então vamos lá, Matinta Pereira. Ave. Quem lhe disse? Você não sabe o que é Matinta Pereira? Você não sabe porque não quer. Pergunte a qualquer caboclo, pergunte. Tem alguém subindo aí na porta, gente, que horror. Se fosse de madrugada, eu estaria toda arrepiada. Bom, não faz muita diferença, né? Continuando, desculpa, gente. Olhe, eu lhe conto. Era uma vez uma curiboca que adorava o marido e vivia feliz por aí com ele. Um dia aparece uma mulata vinda não sei de onde, mulata cheirosa, faceira, dengosa, bonita de fazer medo. A mulata chegou e os homens daqui ficaram logo doidinhos por ela. O marido da curiboca, de sério que era, virou a cabeça e começou num chamego levado da breca. Não se largavam mais. Ele deixou mulher, deixou filhos, deixou tudo e foi viver com a mulata. A mulher, coitada, fez tudo para ver se o marido voltava. Quase nada. Era amor, e amor dos grandes. A desgraçada, abandonada, meteu-se a fazer feitiço, encheu a casa de pajés e de todos os preparos da mandinga. Começou a sair às sextas-feiras à meia-noite para fazer mal aos namorados. E ficou má, tão alma danada, que já não era só para o marido feitiço, era para todo mundo. Toda a gente sofria, ninguém mais vivia em paz. Quando ela morreu, então é que foi pior, porque ela nunca deixou de vir toda sexta-feira fazer mal. Você está ouvindo? É ela, a bruxa. A alma danada, a Matinta. E o assobio da ave que o caboclo fez lenda vibrava na noite sem estrelas. Matinta Pereira. Bom, eu acho que a resposta foi devidamente apresentada, né? Matinta Pereira, evocando aqui a nossa Eneida de Moraes, que é uma escritora que contribuiu para a mitopoética amazônica, assim como, por exemplo, Valdemar Henrique também contribuiu. E todos aqueles que escrevem a respeito desse nosso imaginário têm uma parcela de acréscimo na configuração dessa rede, né, de personagens, dessa cadeia de elementos que se associam e que naturalmente vão se modificando com o passar do tempo e com a interação com outros elementos. Tá certo? Então, se você gostou do tema, não esqueça de se inscrever no canal, indicar, por favor, para outras pessoas que também tenham interesse em relação ao conteúdo que a gente desenvolve aqui. Agradeço pela companhia. Deixar um beijo aqui para Keila. Eu espero ter respondido a contento a tua questão, Keila. E a gente se vê em outros vídeos. Fiquem à vontade, todos vocês, para passear aqui pelo canal e, inclusive, conhecer outros vídeos que tratam da Matinta Pereira. Tá bom? Grande abraço, gente. Tchau, tchau.